Oi, gente. Nesse momento eu quero falar para vocês um pouco da história do menino Moisés. Moisés era filho de Joquebede. Joquebede era da família de Levi, da tribo de Levi. O esposo de Joquebede também fazia parte da mesma família, a família de Levi. Porém, quando os filhos de Israel estavam sendo escravizados no Egito, Faraó criou uma lei para que as parteiras matassem os meninos. Todas as vezes que as mulheres hebreias fossem dar à luz os seus filhos, as parteiras de Faraó tinham uma ordem para que, na hora de fazer o parto, matar os meninos se fosse homem, porém se fosse menina, deixasse sobreviver. Então, a mãe de Moisés, Joquebede, ela teve o filho Moisés, e escondeu por três meses. Porém, não tendo mais condição de guardar o menino escondido, ela usou uma estratégia que na verdade já foi um projeto de Deus. Ela fez um cesto e betumou o cesto para que não entrasse água no cestinho, colocou o menino Moisés dentro do cesto para levar ele para as margens do rio Nilo. Porém, a sua irmã mais velha, a irmã de Moisés, ficou de longe observando para ver o que poderia acontecer com seu irmão Moisés. O nome de Moisés, ele recebeu esse nome porque ele foi tirado das águas. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, a filha de Faraó, vindo um dia se banhar no rio Nilo, então tem um encontro com o menino Moisés. E ela recebe o filho, adota o menino Moisés, leva ele nos braços e leva para ser o seu filho. Porém, ela não tendo como amamentar o menino Moisés, ela manda procurar uma mulher que esteja amamentando para ganhar um salário para cuidar do menino Moisés. Porém, ela encontra Joquebede, a mãe de Moisés. E a mãe de Moisés ganha um salário para criar o seu próprio filho, para amamentar o seu próprio filho. E ela amamenta Moisés até ele ficar um adolescente de 7 anos. Porém, logo depois de 7 anos, ela devolve Moisés para a filha de Faraó. Porém, com o passar do tempo, Moisés estava no campo e observando o povo judeu, o povo hebreu, seus parentes. Um egípcio estava humilhando o hebreu, estava batendo no hebreu, e Moisés ficou irado por ser da sua descendência, fazer parte dos hebreus, e ele mata o egípcio. Porém, em uma outra ocasião, Moisés encontra mais uma vez uma confusão de 2 homens lá no Egito, e ele tentou mais uma vez separar a briga e livrar o seu servo hebreu, o seu parente. Louvado seja Deus. Eles se considerava ser a mesma parentela porque fazia parte das tribos dos filhos de Israel. Porém, algum dos homens descobriu: você matou o egípcio e agora quer me matar? Então Moisés, sabendo disso, ele fugiu para Midian. E quando ele foge para Midian, ele tem um encontro com a filha de Jetro, que logo em breve foi o seu sogro. Então ele ficou ali cuidando das ovelhas de Jetro, ficou apacentando as ovelhas do seu sogro e viveu bastante tempo ali. Ele fugiu do Egito, ele tinha 40 anos de idade. Quando ele fugiu da presença de Faraó, estava com 40 anos de idade, e casou com a filha de Jetro e conviveu ali mais uns 40 anos. Depois retorna para o seu povo. Louvado seja Deus. E naquele período, enquanto eles cuidavam das ovelhas do seu sogro, ele teve uma grande visão e ele viu uma salsa que ardia, uma salsa pegando fogo. Porém, aquele fogo não consumia a salsa, e ele ouviu uma voz que falava com ele dizendo: Moisés, Moisés,
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisado é terra santa. Porém, Moisés tira a sandália dos seus pés, porque aquela sandália tinha o símbolo de Faraó. Então, Deus pediu que ele tirasse por conta daquele símbolo de Faraó que tinha na sandália de Moisés. Então ele tira a sua sandália e se aproxima da sarça, e o Senhor fala com ele para que ele vá libertar o seu povo do Egito, o povo da escravidão. Louvado seja o nome de Jesus, para se cumprir a palavra que Deus havia falado ao seu servo Abraão há muitos anos atrás, há mais de 400 anos antes. Louvado seja Deus. Porém, ali ele tem aquela grande visão e sai para atender o chamado do Senhor e libertar o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, ali depois de ele ter um encontro com o Faraó, Deus opera 10 grandes milagres através de Moisés e o povo são libertados e sai em direção a Canaã. Eles caminham pelo deserto em direção a Canaã, porém eles encontram o Mar Vermelho, que estava na sua enchente, e eles não sabiam mais o que fazer, porque o exército de Faraó se aproximava e os filhos de Israel clamavam a Moisés, porque o exército de Faraó já estava perto. E eles falaram para Moisés: Moisés, não tinha sepulcro no Egito para que nós fôssemos sepultados? Louvado seja Deus. Porém, Moisés ora ao Senhor, e o Senhor manda que Moisés toque nas águas. Então Moisés toca nas águas, as águas se abrem e os filhos de Israel passam pelas águas. Louvado seja Deus. O mar seca, eles passam, atravessam o Mar Vermelho, porém o exército de Faraó morre afogado no Mar Vermelho. E logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam canta e dança do outro lado, cantando com suas mulheres e dançando e falando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, dali por diante, eles caminham em direção a Canaã, caminham pelo deserto. Em um determinado tempo, Moisés sai para o monte Sinai para fazer orações, e Moisés demora para voltar, e o povo clama a Arão e pede a Arão que faça um Deus para que eles adorem, porque acreditavam eles que Moisés já era morto e eles precisavam de um Deus para adorar, porque eles tinham aquele costume do Egito. Eles eram acostumados com os deuses do Egito e eles sentiam falta dos deuses do Egito. Porém, foi tirado os pendentes de ouro das mulheres hebreias, as pulseiras, os brincos, e Arão construiu um bezerro de ouro para que ele se prostrasse e adorasse. Então Moisés vem do monte e traz as tábuas da lei na mão, e quando Moisés encontra aquele movimento do povo adorando o bezerro de ouro, Moisés chega indignado com as tábuas da lei na mão e fala irado com aquele povo. Porém, Moisés destrói todos aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro e destrói também o bezerro de ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E daí por diante eles caminham pelo deserto em direção a Canaã. Aqueles que não obedeciam a Deus, que não davam crédito à palavra de Deus, eles morriam de pragas, eles morriam por conta da murmuração. Porém, uma parte de pessoas que escapou, que foram fiel, eles conseguem agora chegar no Rio Jordão, atravessa também o Rio Jordão e passa por essas águas aí, as águas baixas, e eles passam pelo Rio Jordão até aos muros de Jericó. Porém, eles chegam até os muros de Jericó, estão aí com suas trombetas já para tocar as trombetas, ouviram a voz do Senhor que apareceu para Josué ao lado do monte, e eles tocam as trombetas, e logo depois esses muros desabam e eles invadem Jericó, tomam a cidade, matam todo mundo, todos os gigantes ali, os filhos de Anacre,
e toma posse da terra da promessa. Eles ganham a terra da promessa, eles herdam a terra da promessa, conquista aquela herança maravilhosa. Eu quero falar para vocês que para alcançar as promessas de Deus tem que passar por deserto, tem que enfrentar luta. Eles enfrentaram guerra contra Amaleque, enfrentaram guerra contra o rei Og, contra o rei Bazã, dois reis famosos, e infelizmente também aconteceu ali muitas guerras na terra da promessa, mas eles foram muito mais do que vencedor. Então nós temos também uma promessa de entrar na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial, mas nós enfrentamos luta todos os dias das nossas vidas. Nós temos lutas, perseguições, as contradições da vida nos aperta de um lado, de outro, as tentações da vida, da nossa carne. Porém, aqueles que permanecerem fiel até o fim, esses serão salvos. Assim falou Jesus. Quem permanecer fiel até o fim será salvo. Então, vocês viram a cena aí de Joquebede amamentando o seu filho. Vocês viram a cena da filha de Faraó com Moisés nos braços. Vocês viram a cena aí de Moisés fugindo da presença dos egípcios. Vocês viram a cena de Moisés cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Vocês viram a cena aí da salsa. Vocês viram também aí, logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, aparece uma coluna de fogo para que aquentasse eles no frio do deserto. Então é muito bonito essa coluna de fogo que vocês estão vendo aí. Uma linda coluna de fogo que seguia eles pelo caminho do deserto. E Deus conduziu o seu povo pelo caminho do deserto. Deus é quem nos conduz, mesmo nós estamos passando pelo deserto. É o nosso Deus que nos conduz para Canaã Celestial. Permanece na presença do Senhor Jesus, que você também vai chegar em Canaã Celestial, para a glória do Deus vivo. Amém. Louvado seja Deus.